Bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. O meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, a gente vai conferir aqui os resultados aqui da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a gente teve grandes jogos aí durante a rodada e alguns resultados bastante surpreendentes. E a gente vai conferir isso tudo, além, obviamente, dos nossos palpites, para ver quem acertou e quem errou. Então, isso tudo a gente vai conferir daqui a pouquinho, porque antes, deixa eu pedir o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. E caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todo mundo que puder ajudar o canal deixando o like, se inscrevendo aqui no canal e também não se esqueça de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Pessoal, muitas pessoas passam por aqui, assistem os vídeos, mas esquece de deixar o like e também se inscrever aqui no canal. Pessoal, isso é muito importante para a gente que é criador de conteúdo aqui no YouTube, porque além de fazer o canal crescer a cada dia mais, também motiva a gente a continuar fazendo os vídeos aqui para o YouTube. Porque em época que as pessoas só criticam e não apoiam, todo o apoio que vem por parte de vocês é importante para a gente se manter motivado, Porque isso tudo que a gente faz aqui é um trabalho, dá trabalho fazer vídeo no YouTube. Porque não é só pegar, ligar uma câmera, tem toda uma questão de pesquisa, de dedicação, tem a parte também de edição de vídeo. Então isso tudo gasta nosso tempo. E eu aqui no meu caso, eu tenho meu trabalho, então eu tiro o meu tempo para poder fazer vídeos aqui para vocês, tá bom? Eu não ganho nada aqui no YouTube. Então a minha recompensa, o meu pagamento é justamente o like e também a inscrição de vocês, tá bom, pessoal? Então passou por aqui, deixa o like e se inscreve aqui no canal. Então vamos lá, vamos começar aqui com o jogo Fortaleza versus Juventude. E olha aqui, foi o seguinte, pessoal. Eu tinha apostado na vitória da equipe do Fortaleza por 2-0. E de fato, o Fortaleza venceu a equipe do Juventude. Mas não foi por 2-0, foi por 5-0. Então, olha, foi um resultado bastante surpreendente para mim, Assim, eu sabia que eu não sabia, não sou adivinho, mas assim, eu esperava a vitória da equipe do Fortaleza, mas não por esse pra cá, Acabou me surpreendendo o pra cá de 5-0. E olha, sinceramente falando, foi um pra cá para lavar a alma, do torcedor do Leão, que via meio desconfiado, com alguns resultados da equipe do Fortaleza. E esse resultado realmente deu um ânimo aí bastante grande, pro torcedor aí do Fortaleza, que com certeza não esperava por esse pra cá, E o Juventude, se eu não me engano, até demitiu, o seu técnico depois dessa goleada, E o Juventude já tinha pegado porrada já faz algumas rodadas, E sobre grandes goleadas aí durante aí os jogos anteriores. Então realmente, olha, o Juventude aí vai brigar para não cair, Porque olha, só tá levando peia aí na rodada após rodada. Então eu acabei acertando aqui somente a vitória da equipe do Fortaleza, mas não acertei o pra cá. Então somente somei um ponto aqui nesse jogo. Então vamos lá, vamos aqui seguindo. Vamos de Mirassol versus Corinthians. Que cara, olha como é que é engraçado, as coisas. Eu acho assim que todo mundo que viu o Mirassol subir para a primeira divisão, com certeza deve ter falado: o Mirassol vai cair no ano seguinte, Porque é uma equipe fraca, é uma equipe do interior de São Paulo, que não tem tanto investimento, mas, cara, a campanha que o Mirassol está fazendo, pelo menos por enquanto, é surpreendente, Isso é muito bom, pro campeonato. Eu gosto quando equipes assim que vêm da Série B para a Série A, sobe para a Série A, fazem grandes campanhas, porque é legal, ver uma equipe mais modesta, assim, ter grandes resultados, aí na Série A. E eu até falei isso em alguns vídeos anteriores, que eu até chamei o Mirassol, de Chapecoense da Série A. Porque a Chapecoense, quando subiu, ela também teve grandes resultados, contra grandes times aí do futebol nacional. E o Mirassol tá fazendo a mesma coisa, Tá me surpreendendo. Isso é muito legal, Isso é muito bom. E caiu o Corinthians, O Corinthians aí tá... O Corinthians é complicado, O Corinthians faz grandes jogos, Por exemplo, fez um grande jogo contra a equipe do Internacional, mas perde alguns jogos contra equipes, assim, de nível técnico aí, vou dizer assim, com todo respeito, inferior ao Corinthians. Porque o Corinthians não tem uma equipe ruim, Tem uma equipe aí razoável, E, assim, sinceramente, tinha time para poder ganhar até de forma fácil do Mirassol, mas acabou perdendo para a equipe do interior de São Paulo, que inclusive,
Foi um resultado histórico pro Mirassol, porque foi a primeira vez que o Mirassol ganhou do Corinthians. Então assim, eu apostei no empate em 1-1 entre Mirassol e Corinthians. E na partida, o Mirassol venceu o Corinthians por 2-1. Então realmente foi um resultado que me surpreendeu bastante, né? Eu tava apostando que o Mirassol iria aprontar, mas não dessa forma, né? Então eu errei aqui meu palpite. Vamos aqui seguindo. Vamos aqui de Vitória versus Vasco da Gama. E cara, que situação do Vasco, hein? Cara, o Vasco tá numa pindaíba, hein? Que, sinceramente falando, olha, o torcedor do Vasco tem que ser muito resiliente, né? Pra aguentar muita coisa que esse time faz, né? Com essa torcida. Então assim, deixa eu logo falar o meu palpite e o pra cá do jogo. Porque assim, eu apostei na vitória da equipe do Vasco. Eu acreditei no Vasco, que o Vasco iria vencer por 1-0 a equipe do Vitória. E no jogo, né? O Vitória venceu a equipe do Vasco por 2-1. De virada. E o detalhe, né? O time do Vitória virou o jogo com um jogador a menos em grande parte do jogo. Pra ver como que tem coisas que somente acontecem com o Vasco, né? Tá saindo aquela frase, né? Tem coisas que somente acontecem com o Botafogo, para ser agora tem coisas que só acontecem com o Vasco, né? Porque olha, sinceramente falando, depois daquela humilhação, né, que foi no meio de semana, que foi aquela goleada do Puerto Cabello, que o pessoal fala, Puerto Cabello, né? Eu falo o nome corretamente do time, né? Que foi 4-1, né, pro time venezuelano. Cara, o torcedor do Vasco falou assim, cara, pior do que isso não fica, né? E ficou, né? Aí veio essa derrota aí que foi um vexame por conta da situação em que se encontrava o Vasco na partida, né? Com um jogador a mais, podia muito bem. E vencer, né? Vencendo, tava na frente de um pra cá e acabou pegando essa virada com um jogador a mais. Então é surpreendente o Vasco quando se trata aí de vexame. Mas, cara, é uma pena. Eu já até falei sobre isso, né? Tem um vídeo aí que eu comentei sobre a partida, né, do Vasco aí no meio de semana, na Sul-Americana. Então eu comentei um pouco mais sobre culpados, sobre a situação do Vasco. Mas, cara, realmente é complicado, hein? Se o Vasco não se acordar, o Vasco vai brigar para não cair mais uma vez aí na temporada. Ano passado, né, também brigou aí para não cair até quase o final do campeonato. Teve como pode dizer, uma sequência de vitórias do time do Vasco, né, que acabou livrando a equipe do rebaixamento. Mas mesmo assim, lutou, né, para não cair. Até um pouco mais do que o meio do campeonato, né. Mas, cara, tá difícil, hein? Tá difícil pro torcedor da equipe do Vasco. E o Vitória, né, conseguiu um grande resultado aí que deu a equipe uma afastada, né, da zona do rebaixamento, né? Então acabei errando aqui meu palpite. Eu apostei no Vasco e acabei me ferrando aqui. Então vamos aqui seguindo, pessoal. Vamos aqui do próximo jogo aqui. Deixa eu ver aqui o próximo jogo. Grêmio versus Bragantino. E, cara, eu apostei aqui na vitória da equipe do Bragantino por 2-1 diante do Grêmio. E no jogo, né, foi 1-1. Um para a equipe do Grêmio, um para a equipe do Bragantino. Esse resultado, né, acabou fazendo com que o Bragantino perdesse, né, temporariamente a liderança para a equipe do Flamengo. Porque o Bragantino, se vencesse, né, ficaria junto ali, na verdade ultrapassaria, né, a equipe do Flamengo e ficaria junto ali do Palmeiras. Mas acabou empatando, né, e acabou perdendo a chance aí de assumir a ponta naquele momento, né. Lembrando que o jogo foi no sábado. E assim, né, cara, assim, um resultado que, sinceramente falando, eu acharia normal, né. Um empate aí, até porque o Grêmio também tá muito mal das pernas, né? O Grêmio não tá jogando nada. Inclusive o torcedor do Grêmio, né, tá bastante aí bravo, né, com a situação de momento do Grêmio, né. O torcedor do Grêmio esperava que a equipe, tivesse um melhor desempenho, né, tanto aí no Campeonato Brasileiro como também na Copa Sul-Americana. Mas olha, sinceramente tá... Eu falei do Vasco, mas também, né, o Grêmio tá numa situação bastante complicada, né? Não tá jogando bem, tá derrapando demais aí durante a temporada e olha, se também não se cuidar, vai ficar sem nada, né, nessa temporada. Então assim, né, foi um empate, 1-1, eu apostei na vitória aqui do Bragantino, então eu acabei errando aqui meu palpite. Vamos aqui seguindo, pessoal. Deixa eu ver aqui o próximo jogo. Ah, tá, o próximo jogo aqui é Flamengo versus Bahia. E, cara, o Flamengo venceu, né, por 1-0, pra cá, magrinho, mas foi importante, né. Foi importante porque o Flamengo, quando venceu, né,
naquele momento estava assumindo a ponta, depois de ver a vitória da equipe do Palmeiras, né, que aí de fato assumiu a ponta, né, do campeonato, mas mesmo assim, foi uma vitória importante por dois motivos. Porque é o seguinte, o Flamengo não jogou bem essa partida, tá bom? Não foi um grande jogo da equipe do Flamengo. O Flamengo, assim, teve 10 minutos bons, né, de bom futebol, mas depois, né, o Bahia também não estava bem, né, na partida, mas deu uma pressionada, né, na equipe do Flamengo, criou algumas chances. Então, assim, né, foi um resultado importante, porque o Flamengo veio de um resultado ruim no meio de semana, foi um empate com o Central Córdoba pela Libertadores. E a torcida, né, estava bastante brava, porque o time não está mostrando um bom desempenho, né, nos últimos jogos. Então todo mundo estava de olho nesse jogo para ver como que o Flamengo se sairia. Até porque, segundo a diretoria, lembrando novamente, a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Mas mesmo assim, cara, a equipe caiu, né, tecnicamente nesses últimos jogos. E o que mais deixou o torcedor bravo, né, inclusive já estão pedindo até a saída do Felipe Luiz, né, é justamente as declarações dele, né, nas coletivas. Cara, ele falou, né, que o Bruno Henrique tá jogando o fino da bola, né? Obviamente ele não utilizou essas palavras que eu tô falando, mas ele falou assim que, sabe, ele achou que o Bruno Henrique fez um grande jogo, que é um jogador de 30 e poucos anos de idade, tá jogando bem, que ele é multicampeão com a equipe do Flamengo, sabe? Tipo, puxou o saco do Bruno Henrique, essa é a verdade. E, cara, na realidade, não foi nada disso, né? O Bruno Henrique não tá jogando bem, o Bruno Henrique é um jogador que, sabe, não tá rendendo na equipe, é um a menos, né? Quando ele tá em campo. Longe de ser aquele Bruno Henrique até que começou, né, a temporada, mas isso também é muito por conta da situação que ele está vivenciando, né, por conta daquela questão da manipulação, né, de resultados, suposta manipulação, né, obviamente que a gente ainda tem que esperar, né, uma decisão da justiça para poder assim a gente afirmar alguma coisa. Então tudo a gente tem que falar de forma supostamente, tá bom? Porque ainda não tem nada ainda comprovado, entendeu? Então isso tudo tá afetando a cabeça dele. E eu digo o seguinte, se tem um jogador que não tá rendendo, tira, filho. Porque o treinador tem que pegar, tem que ter peito de pegar e tirar o jogador. Ver, não, pô, amizade é amizade. Tem aquele ditado, né, que amizade é amizade e negócios são negócios, sabe? Amizade é amizade, negócios à parte. Então, o Felipe Luiz tem que aprender isso, que eu sei que ele tem uma grande amizade com alguns jogadores aí do elenco do Flamengo, mas ele tem que saber separar as coisas. Ele é treinador agora, então ele tem que ter pulso firme, né, com alguns jogadores. Vê que tá rendendo, beleza, continua na equipe. Não tá rendendo, então sai, filho. Coloca outros jogadores que podem render, que podem ajudar a equipe do Flamengo. Então essa insistência dele em alguns jogadores tá atrapalhando a equipe do Flamengo, sabe? Porque a gente vê que alguns aí não estão rendendo nada. Talvez quem esteja melhor jogando aí desses medalhões é justamente o Arrascaeta, né? Que tá num grande momento, né? Numa fase aí que, sinceramente falando, acho que é a melhor fase dele atualmente, né? Porque eu nunca vi o Arrascaeta ter uma fase, né, tão artilheira como ele tá vivenciando agora, né? Ele é um grande jogador, é um jogador realmente que, sabe, quando ele realmente tá a fim de jogar, né? Quando ele tá bem fisicamente, dispensa comentários, né? É um jogador que cria bastante, é um gênio da bola, né? Essa é a verdade. Então, assim, o Felipe Luiz ele tem que aprender isso, mas como foi pra vocês? Cara, o Felipe Luiz, ele é um técnico que ele ainda é muito novo. Ele começou agora a carreira dele como técnico, então ele vai errar. Ele vai ter momentos que ele vai errar e vai se equivocar. E uma coisa que me irrita bastante, assim, não só da torcida do Flamengo, mas também de outras torcidas, é que, cara, o cara perde um ou dois jogos, né? Aí pronto, ele não presta mais. Ah, o Felipe Luiz não presta mais, não é técnico para a equipe do Flamengo. Ah, traz o JJ de volta, sabe? Cara, se for toda vez isso, não vai ter técnico que vai dirigir o Flamengo. Por quê? Perde um ou dois jogos, não presta mais, sabe? Não deixa o cara trabalhar. E eu vou citar o exemplo do Palmeiras. Olha o Palmeiras com o Abel Ferreira. O Abel, ele tá sendo muito criticado nessa temporada. Vou ser mais assim, específico. Ele tá sendo criticado desde a temporada passada. Por conta do desempenho do Palmeiras em campo. Porque o Palmeiras não joga bem, mas consegue resultados.
E isso é importante, né? Porque muitas vezes não é só você dar espetáculo em campo, é você conseguir, né, os resultados. Eu sei que muitas vezes assim é feio, né? Ver um time aí somente fechado, fazer o gol no finalzinho ali da partida e conseguir a vitória. Às vezes o torcedor quer espetáculo, quer passe de letra, quer golaço por cobertura, quer golaço de bike. E as coisas não é muito bem dessa forma, né? Porque tem jogos em que vai ser amarrado, né? Vai ser disputado, vai ser brigado, em que não vai ter tantas chances, né? Então o time tem que pegar e aproveitar as chances que tem. Então o torcedor do Flamengo é dessa forma, né? É muito exigente nesse sentido. E, cara, o Felipe Luiz, ele tem seus erros? Tem. Mas é um técnico que, eu sempre avisei, é um técnico que vai errar, porque ele ainda é muito inexperiente. Agora que ele tá pegando experiência no carro. E essas coisas que ele tá fazendo são erros de gente que não é experiente. Porque ele ainda não sabe separar as coisas de amizade e trabalho. Então, tem essas coisas, sabe? Mas tem que deixar o cara trabalhar, né? Sinceramente falando, por tudo que ele conquistou e o tempo que ele tá à frente do Flamengo, ele conquistou muita coisa. Conquistou muita coisa mesmo, pelo tempo que ele tá aí. Então tem que deixar o cara trabalhar, mas também não pode aceitar tudo dele. Quando for para criticar, critica. Por exemplo, ele tá errado com essas afirmações dele? Sim, ele tá errado. Ele tem que, sabe, botar a mão na consciência e falar bem assim, poxa, eu não posso ser dessa forma, porque se eu for dessa forma, eu vou acabar morrendo com esses jogadores. Tá bom? Porque ele vai acabar sendo queimado por insistir em jogadores que não estão rendendo. E sabe, e ignorar jogadores da base que estão pedindo passagem. Tem um jogador bom aí que era para estar aí sendo testado aí no time principal. Pô, o maior exemplo disso é o Matheus Gonçalves, que inclusive o Galo, né, o Atlético Mineiro, tá fazendo uma proposta de mais de 50 milhões de reais por ele. Porque ele vê que não tá tendo espaço no Flamengo. E ele, assim, ele não pode ser um cracaço de bola, mas ele é um bom jogador. Ele pode render, né, para essa equipe. Mas o Felipe Luiz não coloca. Entre outros jogadores aí que surgiram aí na base do Flamengo e, sabe, estão pedindo espaço, né? Estão querendo aí uma vaguinha para poder mostrar seu futebol. Mas que ele não coloca. Ele só insiste em jogadores que você vê que ele tem amizade, sabe? E ele, tipo assim, que confia, né? É da confiança dele. Ele não sai testando aí para ver se realmente os jogadores da base podem dar alguma qualidade para essa equipe. Então nisso ele peca demais, né? E ele demora demais para fazer as substituições. Isso é outro erro dele. Então assim, o Felipe Luiz não é um gênio da bola, né? Como treinador, mas é um treinador em evolução. E ele vai errar de fato. Mas demitir ele agora é um erro. Porque vai trazer quem? Vai trazer o JJ? Eu acho que o JJ não volta mais pro Flamengo. É a minha opinião. Eu acho que ele não volta. Até por conta da... Ele ainda tem receio aí por conta da diretoria, que com certeza deve ter sacaneado com ele, apesar de ser outra diretoria. Mas eu acho que ele tem esse receio, né? Mas, não sei, né? Talvez conversando aí, não sei, conversando, talvez ele queira voltar, né? Ele tem essa vontade, a gente sente nele, mas eu sinceramente acho que ele não vai voltar tão cedo. Minha opinião. Então assim, né, pessoal? Concluindo aqui, o Flamengo venceu aqui por 1-0 pra cá, magrinho, né? Justamente com o gol do Arrascaeta. E só para encerrar, né, pessoal? O Rogério Ceni continua sendo freguês, né, da equipe do Flamengo, né? Nunca conquistou, né, nenhuma vitória aí como treinador diante do rubro-negro carioca, né? Bizarro isso, né? Muito bizarro. Muito bem, pessoal. Vamos seguindo aqui, pessoal. Vamos lá de Sport versus Cruzeiro. Cara, eu apostei aqui na vitória da equipe do Cruzeiro por 3-0 e quase que eu acertei pra cá, porque no jogo, né, foi 4-0 para a equipe do Cruzeiro. Realmente uma lapada aí seca, né? Diante do Sport. Cara, o Sport tá muito mal, né? Assim, eu venho acompanhar as partidas do Amazonas, mas, cara, olha que eu acho o Amazonas ruim, mas, cara, o Sport consegue ser pior, né? Cara, o Sport não conseguiu aí vencer uma no campeonato, tá afundado na zona do rebaixamento. E olha, sinceramente falando, pelo futebol apresentado da equipe do Sport, aí vai ser um time que é sério candidato a cair, né? Se não reagir aí no campeonato, vai cair. E o Cruzeiro, né? Parece que tá começando a engrenar, né? No campeonato. Eu já tinha falado isso lá nos vídeos passados, né? Que o Jardim tá começando a agitar essa equipe. E se essa equipe realmente pegar ritmo, cara, o Cruzeiro tem um bom time, hein? Sinceramente falando, tem um bom time. Tem jogadores aí bastante talentosos. E pode aí, sabe, alçar voos mais altos. Mas, como eu falei, tudo depende da evolução, né? Por isso que eu falei, né? Que
é preciso ter calma para poder deixar o cara trabalhar. Porque não é só, pegar um resultado ou outro e pronto, não presta mais. Não, deixa o cara trabalhar alguns meses. Se dentro de alguns meses não der resultado, aí sim você pensa em demitir. Mas já ser resultadista, né, de perder um jogo, pronto, já não presta mais, aí não dá, né? Porque aí não vai ter técnico que aguente treinar uma equipe. Porque a gente tem muito esse mal aqui no Brasil, né? Não deixa o cara trabalhar. E às vezes ele não consegue ter tempo para poder colocar o seu estilo de jogo, né? Implementar o seu estilo de jogo para a equipe. Então, eu somente acho que o Jardim vai agitar essa equipe do Cruzeiro e o Cruzeiro vai ser uma equipe bastante difícil aí de ser batida. É uma equipe que joga bem, tá começando a jogar bem. Bom lá, vamos na sequência aqui, pessoal. Vamos aqui de Palmeiras versus São Paulo, clássico aqui paulista. Inclusive eu já comentei um pouquinho, né, do que aconteceu, não sei se vocês perceberam, mas o Palmeiras venceu a equipe do São Paulo por 1-0 num gol aí no finalzinho, né, da partida. E o Palmeiras é isso, né? O Palmeiras é dessa forma, né? O Palmeiras é o time que briga, que luta. Isso eu admiro muito do Palmeiras, né? É uma equipe que não desiste, sempre o tempo todo buscando a vitória, né? E falta muito disso para muitas equipes grandes aqui do futebol brasileiro, que, sabe, que às vezes parece que não tem vontade de vencer. O Palmeiras não, o Palmeiras, por mais que assim, não faz uma grande partida, mas mesmo assim insiste, né? Sufoca, o tempo todo ali no campo de ataque e uma hora acontece o gol, né? Então o Palmeiras é isso, né? E por isso que eu acho o Abel Ferreira um grande técnico, né? Que não é aquele técnico brilhante, que faça o time jogar bonito, não. É mais aquele cara que traz resultados. Isso é muito importante para a equipe ser campeã, né? Porque muitas vezes não é só jogar bonito toda a partida, mas sim você ser efetivo. E o Palmeiras é efetivo. E um destaque, né, é justamente o Vitor Roque, né? Que parece que está começando a engrenar, né? Já são 3 partidas e 3 gols, né? Desculpa. São 3 partidas e 3 gols aqui pro Vitor Roque. Que é um jogador que, sinceramente falando, eu acho muito promissor, né? Eu gostava muito dele quando ele jogava no Atlético Paranaense. Ele não se deu tão bem assim na Europa, mas voltou. E parece que aos poucos ele está começando a se reencontrar, né? Então, o Palmeiras conseguiu uma grande vitória diante do São Paulo, né? 1-0. Eu apostei também na vitória da equipe do Palmeiras, mas foi por 2-1. Então eu somente acertei aqui o vencedor, mas não acertei o pra cá. Vamos aqui na sequência, pessoal. O vídeo também não ficar tão longo assim. Vamos no próximo jogo, foi Atlético Mineiro versus Fluminense. E cá, quase também eu acerto pra cá, hein? Porque eu tinha apostado aqui no empate em 2-2 entre Atlético Mineiro e Fluminense. E no jogo foi 3-2 pro Galo. E, cara, foi um confronto de duas equipes aí que, sabe, estão oscilando bastante aí no campeonato. Só que assim, o Galo realmente fez uma partida bastante assim, interessante, né? Assim posso dizer, né? E o Fluminense começou a demonstrar aqueles velhos erros, né? Que era da comissão técnica passada, né? No caso do Mano Menezes. Então o torcedor do Fluminense teve aquele período, né, de empolgação com o Renato Gaúcho, mas agora parece que já está começando a cair novamente na realidade, né? Que a equipe realmente, apesar do jogo bom, né, contra a equipe do Galo, mas assim, a equipe, sabe, continua da mesma forma, né, que foi com o Mano Menezes. Então, sabe, se continuar desse jeito, a equipe não vai brigar por quase nada, né? Até fez um bom começo de campeonato, mas está começando a cair novamente aí na tabela de classificação. Então é complicado, né? Muito complicado para a equipe do Fluminense. E foi um bom resultado para a equipe do Galo, né? Para poder, sabe, a torcida tem um voto de confiança nessa equipe, né? Que não é ruim, mas mesmo assim, cara, é inacreditável como o Galo consegue, né, fazer boas campanhas, né? Desde 2021, né, quando conquistou, né, o Campeonato Brasileiro, parece que a equipe não consegue engrenar novamente, né? Inacreditável, apesar do ano passado, né, ter conseguido chegar em 2 finais, né? E perdeu as 2. Então assim, né, eu acabei errando meu palpite, apostei aqui no empate e acabou a equipe do Galo vencendo a equipe do Fluminense por 3-2. Vamos seguindo aqui, pessoal. Outro resultado que me surpreendeu bastante, sinceramente falando, foi essa goleada da equipe do Botafogo diante do Internacional. 4 para a equipe do Botafogo, 0 para a equipe do Internacional. Eu tinha apostado na vitória da equipe do Inter por 2-0 e, cara, que lapada do Botafogo, hein? Botafogo que, assim, né, não vinha tão bem das pernas, tá bom? Inclusive tava ali na zona do rebaixamento, se não me engano. E, cara, jogou muito bem, hein? Jogou muita bola contra a equipe do Internacional. E isso daí que é uma coisa curiosa, né? Parece que o Botafogo tem alguns
resquícios, né? De futebol em alguns jogos, né? Parece que chega em determinado momento que parece, não, a gente sabe jogar bola. Aí demonstra um pouco aquele futebol que foi do ano passado. Sabe, em alguns jogos. Em outros, né? Joga muito ruim, né? Volta a ser o Botafogo de 2025. Então isso é curioso, né? Então conseguiu uma grande vitória contra o Internacional, que é uma grande equipe, né? Tem um grande elenco, mas também parece que, cara, é inacreditável, né? O Inter monta boas equipes. Se você pegar aí os jogadores aí de nome, né? No plantel, cara, é uma boa equipe, né? É uma equipe que, inclusive, eu apostava para ser uma equipe que brigaria, né? Na parte de cima. Mas mesmo assim derrapa demais, né? Perde demais aí, até por equipes mais fracas tecnicamente, né? E o pessoal tá começando a questionar o Roger, né? O Roger Machado, se não me engano o nome dele, técnico da equipe do Internacional. Porque, cara, é inacreditável, né? Porque o Inter tem time pra poder brigar na parte de cima, mas não consegue, cara. É inacreditável, né? Na temporada a equipe rateia demais, né? Não é uma equipe equilibrada. E assim, o resultado do Botafogo foi muito bom por causa disso, né? Gol é uma equipe forte. Então, é um resultado que dá moral, né? Pra equipe do Botafogo que, cara, tá quase eliminado, né? Da Libertadores e precisa de uma vitória aí. E também torcer muito pra poder se classificar pra próxima fase da Libertadores. Então eu acabei errando aqui o meu palpite. Vamos aqui pro próximo jogo, né? O último jogo, no caso, né? É Santos versus Ceará. E o Santos, né? E o Ceará acabaram empatando em 0-0. Então eu tinha apostado aqui na vitória do Ceará por 1-0 diante do Santos. E acabei errando, né? Que deu empate aí a partida, então eu não somei nenhum pontinho aí. Mas, cara, a situação do Santos é complicada, né? Muito delicada. O torcedor aí olha para um lado, olha para o outro e, cara, não vê, parece que luz no fim do túnel, né? Para essa equipe do Santos, que, cara, é muito ruim, cara. Você vê as partidas do Santos, é deprimente, né? Como a equipe joga, né? Parece ainda aquela equipe do ano passado, né? Que estava na Série B. É inacreditável, né? Com mais que a equipe tenha se reforçado, né? Com alguns nomes aí de peso aí. Por exemplo, teve o Tiguinho Soares, né? Que, assim, teve uma grande temporada, né? Em 2023, 2024 não foi lá essas coisas, mas teve alguns momentos bons, né? Vestindo a camisa do Botafogo. Mas mesmo assim, cara, o Santos, cara, é uma equipe muito fraca, cara. Sério mesmo, sendo sincero, com todo respeito à instituição Santos, obviamente, né? Não tô falando da instituição Santos, eu tô falando do elenco do Santos atualmente, que é muito fraco, cara. E você vê realmente, as partidas realmente é de lamentar, né? Como que o futebol do Santos realmente decaiu muito, né? Realmente é um desespero pro torcedor, que vê até pro banco de reservas, né? E até na parque bancada e vê o Neymar de boa, né? Vê o Neymar de boa aí, curtindo a vida, jogar 1, 2 jogos, depois se machuca. Então, a torcida do Santos depositou o voto de confiança no Neymar, pensando que iria vir aqui pro Santos, né? Para poder ajudar a equipe a dar qualidade a esse elenco. Mas não, sabe? É aquele velho Neymar que a gente tá acostumado nesses últimos tempos, né? Que simplesmente só quer saber de balada, quer saber de festa e não se dedica, né, para poder dar a volta por cima no futebol. Então é complicado, né? Porque o torcedor realmente olha pro campo e não vê esperança dessa equipe reagir no campeonato e sair dessa situação, né? Realmente é lamentável. A equipe do Santos não conseguiu vencer ainda nenhuma no campeonato e tá afundado também na zona do rebaixamento, né? E mesmo contra adversários aí mais fracos aí, entre aspas, tá bom? Tecnicamente a equipe não consegue se impor, mesmo jogando dentro de casa, né? E, cara, isso realmente acaba desesperando o torcedor, que já começa aí como posso dizer assim pra vocês, até se conformar, né, com um possível novo rebaixamento, o que seria vexatório para uma equipe do tamanho do Santos, né? Porque o Santos tem muita história, né? Até internacionalmente, não só nacionalmente, mas internacionalmente. É conhecido no mundo todo. E sabe, e ter uma sequência assim, de rebaixamentos é vexatório. O torcedor do Vasco, né, que o diga, né? Que o Vasco também é outra equipe que, sabe, ainda é grande, tá bom? Ainda é grande. A instituição Vasco da Gama é muito grande, tá bom? O time que é uma vergonha, né? Tô falando do elenco. Mas mesmo assim, cara, o torcedor vê aí várias sequências de rebaixamento, realmente é de entristecer, né, o torcedor, que não quer isso pro seu time, né? Já viu grandes títulos aí do Santos, mas, sabe, ver esse time agora realmente
é triste, é muito triste, né, ver como essa equipe joga em campo. Então, realmente é muito complicada a situação do Santos, né, mas ainda dá tempo de reagir. Mas tem que começar a jogar bola, sinceramente falando, senão já era, né? Senão vai ser novamente rebaixado aí para a Série B. Então é isso, né, pessoal? E assim, né, pessoal, até o presente momento que eu tô fazendo aqui o vídeo, ninguém palpitou, né? Então a gente não vai ter a classificação aí dos palpiteiros, tá bom, pessoal, nessa rodada, porque o pessoal não palpitou, tá bom? Então, espero que vocês voltem a palpitar, tá bom, pessoal? E, pessoal, deixe seus palpites antes, tá bom? Eu vou colocar os vídeos, né, dos palpites um pouco mais cedo, né? Infelizmente, nessa semana eu tive muito trabalho e acabei realmente atrasando os vídeos, né? Mas eu vou tentar postar os vídeos dos palpites bem antes, né, da rodada, para poder dar tempo de vocês pegar e fazer os palpites, tá bom, pessoal? Então, infelizmente, né, ninguém compareceu aqui no vídeo dos palpites, então por isso que a gente não vai ter a classificação aqui dos palpiteiros aqui da 8ª rodada. Então é isso, né, pessoal? Muito obrigado a todo mundo que conferiu aqui o vídeo. Não se esqueçam de deixar o like aqui para poder dar uma força aqui pro canal. E caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal. Então, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todo mundo que puder ajudar o canal deixando o like e também se inscrevendo aqui no nosso canal. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo e a gente se vê aí no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!